Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, continuando as nossas apresentações sobre a fé, vamos dar continuidade a esse mais um bloco sobre esse tema. Creio que com esse bloco nós vamos encerrar o propósito desses encontros. Como eu já disse no início, jamais se esgotaria o tema, jamais. Eu mesmo poderia colocar muito mais coisas, mas eu acho que também nós temos que ter a iniciativa de termos também a curiosidade e a vontade, movida pela inteligência, como já vimos lá atrás, de buscar algo mais em nossa vida para fazermos da fé realmente esse alimento para a nossa alma. Vamos então, dentro da nossa fé, buscar auxílio do Espírito Santo, para que tudo transcorra de acordo com a vontade divina. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai a Deus por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vocês se lembram do último encontro? Nós falávamos sobre a essência da fé, que ela sozinha apenas nos leva em comunicação com Deus. Mas amar a Deus a quem não vemos e ao próximo a quem vemos é uma grande hipocrisia, nos ensina Cristo. Então, a fé sem obras, ela é morta. Ela precisa gerar em nossa volta vida, solidariedade, fraternidade, amor. E é isso que eu gostaria de colocar agora para todos. A continuidade sobre aquele dia que nós falávamos sobre a fé pequena, a fé grande, e eu terminava falando da fé, a fé que move montanhas, ou seja, a fé tudo pode, porque a fé não é coisa nossa, é dom de Deus, presente de Deus, graça de Deus agindo em nossas vidas. Aí ficamos de falar hoje sobre aquilo que pode ser o alimento para a nossa fé. Quando nós clamamos, Senhor, aumentai a nossa fé. Nós conseguimos, temos sempre esse bom propósito nos momentos da consagração da Santa Missa. Quando o cálice ou a patena, com a hóstia consagrada, está sendo consagrada e elevada, nós pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé. Sim, a Eucaristia é o meio mais apropriado, é o meio mais seguro e é o principal para nós fortalecermos a nossa fé. Por vocês terem uma ideia, são 7 os sacramentos. 7. A Eucaristia é chamada de Santíssimo Sacramento, porque todos os sacramentos nós recebemos através de uma graça do Espírito Santo. A Eucaristia não é uma graça do Espírito Santo, é o próprio Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, prestem atenção, todos os nossos sacramentos, batismo, crisma, matrimônio, ordem, quem os tem, são renovados e fortalecidos ao recebermos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é o próprio Cristo. Então, receber com fé a Eucaristia é o primeiro passo para que a nossa fé realmente se fortaleça e se torne cada vez mais aquela fé que Deus espera em nós. A fé que move montanhas, ou seja, a fé que transforma as coisas à nossa volta, não é? Que faz grandes coisas à nossa volta. Então, a Eucaristia é o suprassumo, né? É o ápice de onde nós vamos fortalecer a nossa fé. Inclusive, é o ápice e o cume da nossa vida de fé, né? A nossa meditação da palavra. A palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Então, o nosso contato com a palavra de Deus, quando nós aproximamos-nos dela, em espírito de oração, fazendo a palavra um alimento, meditando, ou seja, conversando depois daquela leitura
com aquela palavra o que Deus está querendo me dizer. Leia de novo. Assim como um animal, uma vaca, come e fica ruminando, vai para o estômago e volta, mastiga de novo e volta, mastiga, ruminem a palavra de Deus, até encontrar para você um sentido prático para a sua vida. É assim que ela vai ser alimento para a nossa fé. Outra coisa, livros espirituais. Eu dizia no último encontro, a vida dos santos. Como é enriquecedor ver a vida deles, a história deles, a mudança de vida, as graças que aconteceram na vida deles depois que eles se abriram à vontade de Deus, movidos por uma graça do Espírito Santo, porque houve abertura, acolhimento da fé. A inteligência deles moveram a vontade para que se abrissem à vontade de Deus. Eu não vou citar muitos casos, vocês conhecem. Procurem boas leituras, cabeceira da cama, história de santos, mas livros bons, enriquecedores, que façam para vocês algo realmente de solidez para a fé. Fora os livros de santos, eu indico um, que não é uma vida do santo, mas é um livro de espiritualidade, considerado o maior dos livros espirituais, que foi escrito na Idade Média. Até hoje ainda é indicado como um dos maiores e mais importantes. É um livro que você vai gastar no máximo R$20 para uma edição pequena, talvez um pouco mais por uma edição maior. Vocês encontram fácil esse livro. Chama-se A Imitação de Cristo. Foi escrito lá no século XIII, se eu não me engano, século XII, século XIII, mas é atual até hoje. Ele nos faz vivermos o Evangelho vivo através de pequenas leituras e reflexões. Olha, meus irmãos, são tantos as devoções. A devoção ao terço mariano, nos apegar à proteção da maternidade divina de Maria sobre nossas vidas, sermos verdadeiros devotos de Maria, sabendo que a devoção à Nossa Senhora não para nela, mas nos leva a Cristo. Fazei tudo o que Ele vos disser, ela disse em Caná, na Galileia. A nossa devoção a ela, novenas aos santos, terço à Divina Misericórdia, são tantos, mas nós temos que fazer disso um hábito, para que a nossa vida torne-se uma vida de oração, e não 5 minutinhos de manhã e 5 minutinhos à noite, rápido. Nós mal nos colocamos na presença de Deus. Como que a nossa fé vai se fortalecer se nós não conseguimos nos colocar na presença do sobrenatural, no Todo-Poderoso, no Onipotente, Onisciente, Onipresente? Se nós o tratamos como algo corriqueiro, mal sossegamos a nossa respiração. Respire fundo, solte 3 vezes o ar, para se aquietar, para se acalmar, para se sentir a presença de Deus que você vai encontrar nele através da sua oração. Vida de oração. É durante o dia você lembrar, durante vários momentos, da existência, da presença e da companhia de Deus ao seu lado. A igreja celebra isso através da liturgia das horas, que era como os apóstolos faziam lá no Ato dos Apóstolos. Eles iam de manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, final da tarde, rezar. Ah, mas eu trabalho, diácono. Sim, eu sei disso. Não precisa parar o seu trabalho. Os muçulmanos param várias vezes no dia, da onde eles estão, para levantar uma oração de agradecimento e louvor ao seu Deus. Mas nós podemos, em pensamento e coração, nos colocarmos na presença de Deus. Deus é Espírito. Não precisamos falar em palavras, podemos falar em coração, mentalmente. Ele vai saber o que nós estamos conversando com Ele em vários momentos do dia. Portanto, meus irmãos, não tenho o que reclamar. Está todas as ferramentas ao nosso alcance. Ou alguma delas aqui não está ao alcance, ou alguma delas aqui é impossível. Então, se nós reclamamos, eu não tenho fé, rezem por mim, e vive pedindo oração para todo mundo, olha, cuidado, porque uma hora o chão vai sair debaixo do seu pé. E o que você vai fazer?
Senhor, aumentai a nossa fé, mas temos que ir atrás. Não é só pedir e ficar de braço cruzado. Queridos irmãos, nós vimos então que a fé é algo sério. Aí eu pergunto para vocês, qual fé estamos vivendo? A fé de momentos ou a fé de compromisso? Qual fé nós temos vivido? Existe um santo da igreja, bastante conhecido para quem estuda mística ou para quem segue as formações do Carmelo, porque ele foi um santo da igreja, doutor e místico, São João da Cruz. Não sei se vocês conhecem, foi contemporâneo, viveu ao mesmo tempo e foi companheiro de Santa Teresa d'Ávila, não Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresa d'Ávila e São João viveram no século XVI, 1550, por ali. Os dois foram santos e doutores da igreja. Por quê? Porque trouxeram conhecimento enriquecedor para o povo, para a igreja se enriquecer na fé. São João da Cruz falava e nos fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Principalmente sobre a fé. Vida de fé. Viver de fé. Existe até música com esse nome, Viver de Fé. Por isso que o nosso tema também fala sobre isso, falando de fé. E Santa Teresa é doutora em quê? Na oração. Fé e oração. Olha só que interesse. Que interessante, né? Os dois juntos. E São João da Cruz, esse santo místico, que fez a experiência mais profunda da vida de fé, né? Da união realmente esponsal, ou seja, a união como esposo de Cristo, como a esposa de Cristo. Quando você fala esposa, mas é homem. Mas a alma, quando você fala esposa, fala-se de alma. A igreja é uma esposa. Nós somos esposa de Cristo, alma, a nossa alma. Ele fez uma experiência profunda de fé. E ali ele nos deixou um grande ensinamento de viver de fé. Tudo isso que eu vos falei sobre sentimento e deixando para trás essas coisas exteriores que nos apegam, que nos faz ver que bonito, ai que legal, ai que música gostosa, ai que coisa. Fala, gente, deixa isso de lado. A fé é algo que é vivido interiormente. Interiormente. Deus é espírito e nós devemos amá-lo e adorá-lo em espírito. Aí ele vem e fala da noite escura da fé. O que é essa noite escura da fé? Assim como um pai carrega seu filho enquanto pequeno, um pai, uma mãe, e não deixa seu filho de meses abandonado no chão, porque sabe que ele não pode sequer às vezes virar de lado, engatinhar, pode sufocar, passar mal, mas carrega nos seus colos, coloca na posição certa para deitar, mas de repente a criança começa a crescer, ele vai colocando no chão para ela engatinhar e começar a caminhar. Aí a criança grita que quer colo, o pai deixa ali, não, você tem que fortalecer seus músculos, tem que começar a aprender a andar. Assim também Deus faz conosco. Quando nós estamos naquela fase lá atrás, sentimental, aquela fé superficial, Deus está conosco. É a fase que ele ainda está nos carregando no colo, mas chega um momento que ele fala, filho, chega de colo. Você precisa crescer nessa fé, você está nesse mundo para dar frutos. Você não está nesse mundo para ficar fazendo mimimi o tempo inteiro. Tudo mimimi, tudo reclamação, tudo ai de mim. Não, ele coloca a gente no chão para a gente começar a caminhar. E aí a gente acha-se que Deus nos abandona, não. Ele está nos colocando porque nós estamos prontos para começar a caminhar. Aí a gente começa a sentir falta daquele aconchego, daquele colo do pai, da mãe, quando era criança. Agora começa a sentir falta do aconchego de Deus, que nós não sentimos mais. Ai, aquela alegria, ai, aquele fogo, ai, aquele momento. É o momento de vivermos de fé. Se você não estiver em pecado grave, veja bem, em pecado grave, porque no pecado grave Deus se afasta. Pecado mortal, Deus espera você se reconciliar com Ele através da igreja, na confissão, para Ele novamente te carregar no colo, né?
Igual o filho pródigo, ele está lá esperando. Se você se arrepender, ele abre os braços e te acolhe. Se você não tiver em pecado grave, e se você tiver numa vida de oração, fique em paz. Deus não te abandonou e nem vai te abandonar. Ele está nos colocando no chão, porque ele já viu que você pode viver de fé. Dessa fé madura, dessa fé firme, dessa fé sólida. Sabendo que, como diz São Paulo, lá na carta aos Romanos, como já foi dito aqui, lá, se eu não me engano, 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? São Paulo também vai nos dizer, não vai ser tribulação, não vai ser perseguição, espada, fome e nudez, que vai me separar do amor de Cristo. Não, porque é nessas fraquezas e nessas injúrias, nessas fraquezas, nessa mendigância da fé, é que eu sinto a força que vem de Cristo, que Ele não me desampara. Que naquele momento é Ele que vai agir por mim. Então, meus irmãos, viver de fé é saber que Deus é misericórdia, que Deus não abandona aquele em que nele se entrega, naquele que no temor o busca e que confia nele, fazendo a sua vida dar frutos, fazendo a sua vida uma vida de oração, sem pecados graves. O justo tem 7 vezes por dia peca. Estou falando pecados graves, afronta a Deus, que quebra a nossa aliança, a nossa amizade com Deus. Não se desespere. Deus não te abandonou, não. Ele está apenas colocando no chão para você viver de fé. É uma experiência que os santos viveram e que nós, que buscamos a nossa salvação, temos também que buscar a nossa santidade de vida. Porque sem a busca da santidade, mesmo que imperfeita, a salvação nossa pode ser que esteja correndo risco. Portanto, meus irmãos, a nossa vida é esse, é um caminho em busca da santidade no dia a dia da vida. Deus nos tira as alegrias e prazeres do primeiro encontro, para caminharmos e vivermos de fé. É a noite escura da alma. Depois de um tempo, Deus nos dá os consolos novamente, o conforto espiritual. Quem passava muito por isso, e é um dos livros que eu indico para vocês lerem, vai ser um assunto nosso mais para frente em outros blocos, é o Diário de Santa Faustina Misericórdia Divina. Ela vai aprendendo isso no dia a dia, na experiência com Deus. Onde o Senhor estava, Senhor? Passei meses procurando. E a resposta vocês vão ver se for buscar o livro, né? Ou nos próximos blocos, quando nós falarmos sobre ela. Então Deus ensinou também Santa Faustina a viver de fé na sua noite escura, quando ela sentia-se desamparada por Ele. E para encerrar, né, essa nossa pequena formação, agora vocês têm que aprofundar, através desses meios que eu lhes dei, sobre fé. Nossos próximos encontros nós vamos fazer algumas formações sobre oração, para nos levar a ter também uma vida de oração, né? Que é a oração, os tipos de oração, como rezar, quanto tempo rezar, será matéria então dos nossos próximos encontros. Então eu fico agora com vocês com essa mensagem aqui, que eu vou lhes passar. Em tudo isso, quanto dissemos até o momento, afirmamos a impossibilidade de se viver a vida cristã, uma vida que tem como ideais supremos o amor a Deus e ao próximo, sem a graça do Espírito Santo, que gera fé em nós. Ensinamos também, com base nas Sagradas Escrituras, que a graça do Espírito Santo nos vem através da fé, e que para alcançá-la é necessário viver da fé. Aquela fé, conforme ensina São Paulo, opera pela caridade. E agora eu quero encerrar com vocês lendo essa passagem aqui, que todos vocês conhecem. Mas a palavra de Deus é sempre atual. Ela sempre nos diz para sempre nos tornarmos atuais na nossa graça do Espírito Santo. Queridos irmãos, aqui nos dons espirituais, São Paulo vai nos falar. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, conheça todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade e o amor, não sou nada. E aí vem toda aquela passagem.
que o amor é paciente, não é invejoso, não é orgulhoso, não é arrogante, tudo perdoa, não se alegra com as coisas injustas, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E eu encerro agora com esse ensinamento também do grande apóstolo Paulo, falando sobre a fé que opera pela caridade e pelo amor. Por ora, meus irmãos, na nossa vida, neste vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade. As três, sim, porém, a maior delas é a caridade. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e que a Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, nos ajude no nosso progresso da fé, para que tudo fizermos seja para a glória de Deus, para o bem da Igreja e também para a nossa salvação. Nos próximos encontros que serão preparados, falaremos sobre vida de oração. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.